Miqueias, do seu capítulo 2, do verso 1 até o 13, nós vamos ler, amém? Tem alguns irmãos folheando aí, aleluia, glória a Deus. Isso que nós estamos passando é tudo aquilo que tem acontecido na Bíblia, e nós como cristãos não temos que ficar desesperados. Se nós confiamos em Deus, há um lugar preparado para nós. Então não se preocupe, meu irmão, se você está passando por luta ou se a coisa aí está feia aí fora. Há um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Esses tempos atrás, eu estava no Bonança aqui, e eu vi uma águia com o seu alimento. E aí eu olhei assim e falei assim, se Deus cuida das aves dos céus, por que não vai cuidar de mim? Não vai cuidar de você? Não é verdade? Então, que nós possamos refletir e saber que todos os dias, através da natureza, Deus mostra que nós somos dependentes dEle, e é que Ele supre a sua igreja, amém? Miqueias, do seu capítulo 2, diz assim: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos e arrebatam-se casas, e as tomam assim, fazendo violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, que do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará, portanto, pranto lastimoso, e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a troca. Como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Não babujeis, diz eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó, aleluia. Está irritado o Espírito do Senhor, são essas as suas obras. Assim as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente, aleluia. Mas não há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa daqueles que passam seguro, sem pensar em guerra. Lançais fora as mulheres de meu povo, do seu lar, querido dos filhinhos. Delas tirareis a minha glória para sempre, aleluia. Levantai-vos e ide e vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém, aleluia, que seguindo o vento da falsidade, mentindo de diga, eu profetizarei do vinho e da bebida forte, será este mal, esse tal, o profeta deste povo, aleluia. Certamente se ajuntarei todo Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los em todos juntos, como a ovelha do aprisco, como o rebanho do seu pastor, farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho, aleluia. Eles romperão e encontrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei, aleluia, adiante deles, sim, o Senhor e a sua frente. Amém, irmãos? Bendito Deus, eterno Pai, nós nos encontramos na tua casa, na tua presença, para bendizer, engrandecer e exaltar aquele que reina para todo sempre. E eu peço a Ti nesta noite, Pai, que toda mente seja levada ao senhorio de Cristo, que cada irmão, irmã, Senhor, jovem, criança que adentrou na Tua casa nesta noite, não saia da mesma maneira que adentrou, Pai, mas saia renovado, restaurado, fortalecido, crendo, sabendo que é um Deus no céu, Pai, que tem nos renovado e nos fortalecido dia após dia, Pai. Fica conosco, permanece conosco, em nome
nome de Jesus. Não deixe de sentar, irmão, sem um dom, glória a Deus, um aleluia, amém. Nós somos pentecostais, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos nessa noite falando de um jovem pregador, um jovem servo de Deus, Miqueias, do interior, que a qual Deus um dia o levantou para trazer uma palavra, e que não era uma palavra muito boa, uma palavra muito gostosa, porque o povo de Israel estava se levantando contra Deus. Mas o que mais nos chama a atenção em Miqueias é que Miqueias viu a injustiça do povo de Deus, que estava acontecendo com o povo. E olha uma coisa que é sempre interessante para nós, meu irmão: os olhos do Senhor estão como chama de fogo sobre toda a terra. Nada que tenha acontecido sobre esse planeta, sobre esse sistema, está fora do controle do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém? E eu coloquei aqui, para não ficar nas minhas palavras, diz assim: a sua compaixão pelos oprimidos transparecia em palavras inesquecíveis. Seu espírito ardia em ira santa ao ver injustiças cometidas contra os seus vizinhos e amigos. E esse jovem do interior se tornou um poderoso pregador e defensor dos pobres de Judá. E o que eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, que tudo isso no século 8, antes de Cristo, no século antes ali, que estava começando ali, ele ficou totalmente consternado, triste, indignado, porque todas aquelas pessoas estavam sendo roubadas, estavam sendo saqueadas. E eu coloquei aqui, irmãos, para não ficar com as minhas palavras, diz assim: a partir do século 8 antes de Cristo, o antigo sistema agrícola predominante em Israel e Judá, que contava com uma distribuição razoavelmente equilibrada de riquezas, passou a ser substituída, aleluia, aos poucos por um sistema social materialista, ganancioso e cruel, que dividiu a sociedade em ricaços e pobretões. Os ricos latifundiários enriqueciam cada vez mais, ao passo que os pobres lavradores empobreciam. Esses últimos imigrantes partiram para o centro urbano, cada vez mais caracterizado da pobreza e a imoralidade, e cada dia mais passou a conviver. Com isso, o luxo e a opressão dos ricos passaram a se fazer presente na vida deles. E uma coisa que, olha aqui que eu coloquei, que diz assim, irmãos: em resumo, a situação deles era bastante parecida com o que observamos atualmente nos meios cristãos ocidentais. Foi nesse contexto social sombrio e profano que Miqueias escreveu sua profecia, destinada principalmente às cidades de Samaria, Jerusalém e Belém. Irmãos, se nós formos olhar nos dias de hoje atuais, o sistema hoje do mundo é para oprimir o povo, seja o povo de Deus, ou seja o povo secular aí fora. Há um sistema que faz com que cada vez mais alguns sejam bilionários e a maioria pobre. E nós olhamos e vemos que, se nós olharmos nos nossos dias hoje, no dia de hoje, e olharmos para o Brasil, o que nós mais vemos aqui no texto, meu irmão, no capítulo 2, quando nós ouvimos ai daqueles, meu irmão, quando a gente olha na Bíblia e olhamos a palavrinha ai, é porque a mão de Deus vai pesar sobre aquele que tem cometido pecado, injustiça contra o povo de Deus, ou contra qualquer homem, independente se ele é cristão ou não, se ele é lavado ou não. Deus não compartilha, meu irmão, e não faz a fé com a injustiça contra homem nenhum. Amém? E nós olhamos e vemos isso, e nós vemos que a vontade de Miqueias, de ver os seus amigos, colegas, vizinhos, tendo a sua casa roubada, saqueada, tomadas. E olha só, irmão, quantas pessoas não morreram por causa da violência humana do homem, da ganância do homem. Hoje nós vemos isso nos dias, todos os dias, irmãos, mas nós sabemos e entendemos que o sistema tem feito isso, e nós conhecemos o nosso adversário,
Nós conhecemos que o Satanás veio para matar, roubar e destruir, e nós temos esse conceito e esse entendimento a qual nós temos vivido. Amém, irmãos? Por isso que eu coloquei assim, qual a importância de Miqueias para nós hoje? Muitíssima. Quem era Miqueias, meus irmãos? É como eu e você na fila do pão. Quem é você para falar? Ah, eu sou quem? Quem você é? Quem você é, Júlia? Você vai falar assim, eu sou mais um na fila do pão. Olha para você nesta noite, irmãos. Olha para você e fala assim, quem sou eu? Um dia um cara perguntou, mas eu falei, irmão, eu sou mais um na fila do pão, que para muitos aí é insignificante, mas hoje eu sei e entendo que eu sou um filho amado do Senhor, e que uma hora meus olhos irão fechar, talvez eu possa ficar velhinho, eu e a Ione aí, só a graça de Deus, um arrastando, andando ali pelo Bonança, caminhando, velho, não importa, irmãos, já estamos 29 anos nessa vida, só que eu falo para você, a importância de andar com Deus, a importância de nós termos o Espírito Santo de Deus. Nós não somos perfeitos, somos imperfeitos, irmãos, mas nós sabemos que Deus tem cuidado de cada um de nós, com todas as nossas falhas, todas as nossas imperfeições, Deus continua nos amando. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estamos da graça de Deus, da glória de Deus, mas Ele nos amou primeiro, amém, irmãos? E o primeiro ponto dessa mensagem nesta noite, e o que mais nos traz uma coisa que é muito importante, irmãos, para mim e para você, que é o primeiro ponto dessa mensagem. E aí, você vai ver muitas vezes pessoas que são assim, ou até mesmo você às vezes pode brilhar os seus olhos dessa maneira, diz assim, aleluia, o que fazer quando Deus diz que estou transgredindo no pecado da cobiça contra a sua lei? Amém, irmãos? É uma pregação expositiva, Miqueias capítulo 2 diz assim, ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal à luz da alva e praticam, porque o poder está em suas mãos, se cobiçam campos, os arrebatam-se em casas, e se tomam assim, e fazem violência a um homem e a sua casa, e a uma pessoa e sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra essa família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós um provérbio, se levantará pranto lastimoso, e se dirá, estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo, Deus a troca, como me deseja, como despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor, quem pela sorte lança o cordel nessa possessão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu coloquei aqui a sentença contra os ricos opressores, como a gente disse no começo. Naquela época, o poder judiciário, juntamente com os ricaços, aquelas pessoas que tinham mais poder aquisitivo, oprimiam, abusavam. Eu fico imaginando mulheres, crianças, jovens, como que passaram na mão desses homens, dessas pessoas que fizeram naquela época essa injustiça contra o povo de Deus. E diz assim, a passagem declara as razões para o juízo. Os ricos tomavam à força campos e as casas dos pobres, por causa disso as propriedades dos ricos seriam tomadas por invasores estrangeiros, e nada lhes restaria. Eu quero que você abra comigo lá, irmão, em Êxodo capítulo 20, do versículo 17. Não fecha aí não, irmão, deixa a Bíblia aberta. 20:17 diz assim, irmãos, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não cobiçais a casa do teu próximo,
Não cobiçais a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém, irmãos? Aqui estão os 10 mandamentos que Deus tinha dado a Moisés, e isso é para nós entendermos o que o povo daquela época estava passando. Você imaginou, irmão, você trabalhar, e de repente vem o ladrão, vem alguém com poder, que deveria cuidar, proteger, está acumulado em roubar a sua casa, roubar o seu bem, roubar o seu patrimônio, e você teria que ficar quieto muitas das vezes, porque você não tinha por onde recorrer. Mas uma coisa é bem clara, irmão, para nós podermos entender, que esses poderes, isso que estava acontecendo, acontece nos nossos dias hoje, nos nossos dias atuais, sem que você muitas vezes possa perceber isso tem acontecido. Tem muitos espertalhões, muitas pessoas, irmãos, que querem te enganar, querem te fazer você entender isso, mas o que mais diz para mim e para você é uma coisa que é bem fácil, para que nós não caímos nessa cobiça. Às vezes nós crescemos os nossos olhos em coisas que não é para nós. O que é da Júlia, o que é meu, o que é da pastora Sônia, o que é do Tiago, o que é da Ione, o que é teu, Emanuel, é teu. E muitas vezes tem gente que tem aquele zoião de Simpson, aquele zoião de Tandera, que gosta de crescer os olhos nas coisas dos outros, eu acho, um dia uma pessoa perto de mim falou assim, nossa, eu queria tanto negócio, eu falei, sai para lá, zoião, oxe, eu levei 17 anos para adquirir isso, para conquistar isso, você quer ter uma coisa que é meu? Sai para lá, irmão. Aí eu falei assim, é uma inveja santa, sai para lá, eu falei assim, irmão, sai para lá, Satanás. Eu falei, oxe, uma coisa que eu conquistei, busquei, a pessoa estava com o zoião em cima, eu paguei um preço, quando ele fala assim, a gente nunca paga preço de nada, irmão, a gente tem esse folclore, essa lenda urbana, eu pago um preço, que nós pagamos preço de nada, quem pagou o preço por mim, por você, foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, amém, irmãos? E isso é para você entender que quantas pessoas, às vezes você compra um carro, compra uma casa, paga 60 parcelas, só o sangue de Jesus, passa um perrengue comendo, vem de comer aquele contrafilé no mês, você vai comprar 2 quilos, você vai comprar meio quilo, e 60 tarjinha de ovos para passar ali, para substituir, você pagar, e tem um abençoado que quer crescer os olhos naquilo que você pediu e buscou diante de Deus, amém, irmãos? E eu quero dizer para você, irmãos, o que é teu, está guardado no nome de Jesus. Por mais que eu venha algum zoiudo, querer crescer os olhos, mesmo que seja crente, irmão, que às vezes olha no seu cara, nossa, irmão, fala, Deus me deu e é meu, irmão. Às vezes eu chego, Deus me deu e é meu, em nome de Jesus, amém, irmãos? Quantas pessoas que ganham salário mínimos, e Deus abençoa, você vai na casa e é abençoado, e tem isso e tem aquilo, com um salário mínimo, sabe por quê, meu irmão? Porque a presença de Deus está na casa dela, Deus faz multiplicar, Deus faz crescer, Deus faz ir para frente, por quê? Às vezes o seu marido, o seu filho está crescendo, meu irmão, sabe por quê? Porque você tem orado pela sua esposa, tem orado pelos seus filhos, tem orado por aquele que você, e ele começa a ser abençoado, não porque ele é bonitão, é porque as suas orações têm chegado diante de Deus. É isso que nós temos que entender. Às vezes passamos um perrengue nessa vida, mas Deus tem guardado a gente, porque nós temos fiel a Deus, mesmo nós temos muitas vezes sendo falhos com Deus, mas Deus continua nos amando em nome de Jesus, amém, irmãos? O segundo ponto dessa mensagem, meu irmão, diz assim, aleluia, e uma coisa que eu coloquei aqui, irmãos, que talvez muitas das vezes a gente chega na igreja, e fala assim, eu vim buscar uma palavra de Deus, eu trouxe um irmão hoje, e ele está todo lascado de marredeci, ele largou da esposa, largou do marido, perdeu o emprego, capotou o carro, caiu o telhado da casa, aí veio um mensageiro de Deus, meu irmão, eu digo para você, eu não sou profeta, meu irmão, porque na minha visão, no meu entendimento, os profetas se encerraram, meu irmão. Hoje nós trazemos a palavra de Deus, e não há nenhuma revelação mais, toda a revelação que Deus tinha que dar está aqui, ó, está aqui,
Talvez você possa achar, eu sou um profeta. Da mesma maneira que não existe mais profetas daquele tempo, meu irmão. Não existe apóstolos. Únicos apóstolos que estavam lá, meu irmão, eram os 12 mais o apóstolo Paulo e Matias, que substituiu Judas. O restante cessou, meu irmão. Hoje tem querubim ungido, tem isso, eu respeito. Mas uma coisa eu quero dizer para você, isso bem claro. Que muitas das vezes, o que Deus tem para mim e para você, é mostrar que, às vezes você vem para a igreja, você acha que na igreja é um entretenimento, mas ser cristão é vida com Deus, é andar com Deus, saber que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre na nossa vida, amém? Eu coloquei aqui uma coisa, irmãos, que nós temos que entender, e que você não fique muitas vezes achando que quando vem um irmão aqui, a palavra tem que ser conforme a tua vontade, o teu querer, porque o que Miqueias veio ministrar naquela época, trazer a palavra de Deus, e era um homem, naquela época, insignificante, mas para os olhos de Deus, era um homem, um jovem, comprometido com o reino e a palavra de Deus. E eu coloquei aqui, diz assim, Miqueias não se iludiu, irmão, com tanto progresso material, antes, entregou uma mensagem dura e realista ao povo de Judá. Muitas das vezes, meu irmão, aquele povo estava em pecado, aquele povo estava em adultério, aquele povo estava em idolatria, o povo pagão tinha entrado junto, conforme eles, o povo começou a cair para os interiores, caindo cada vez mais, andou se misturando com os outros povos, com outras culturas, e aí aconteceu o quê? Alguns falaram assim, nossa, Deus nos abandonou, Deus, como Deus permite isso na minha vida, como que pode acontecer, eu sou filho de Deus, e aí o diabo entra na sua mente, aí você abandona Deus, aí foi quando a imoralidade, o pecado, a imundícia, chegou às narinas de Deus, aos olhos de Deus, e aí você muitas das vezes pensa, só que Miqueias não se iludiu, meu irmão, com tanto progresso material, antes entregou uma mensagem dura e realista ao povo de Judá. Na verdade, meu irmão, os profetas de Deus não foram chamados para jogar confetes no povo, ou para massagear o ego das pessoas. Eles tinham um compromisso com Deus, e não estava preocupado pelo seu ibope. Não traga aqui, meu irmão, isso eu digo, sabe por quê? O meu compromisso aqui não é com a pastora Sônia, é com Deus, e o compromisso da pastora Sônia é ela com Deus, em nos alimentar, nos ajudar, nos fortalecer, e não querer passar a mão na nossa cabeça. Quem passa a mão na nossa cabeça, pastor Tiago, é a pastora Vera, irmão do pastor Rodrigo. Ela dá uma alisada na sua cabeça, quando eu vou lá, como eu raspo muita cabeça, pastor, um dia eu vou lá, não tem muito cabelo para pentear, mas eu quero pagar, vou pagar uns 50, 60, só para o cara lá, gostoso, massageou minha cabeça, eu paguei, senti que até quase dormi, meu irmão, isso eu paguei. Mas a palavra de Deus, muitas vezes nós estamos em pecado, e nós queremos ouvir bênçãos de Deus, queremos ouvir, traz uma palavra de Deus para mim, irmãos, o que você tem para mim? E Deus fala assim, o que eu tenho para você, você quer ouvir muitas das vezes? E muitas vezes tem crente assim, esperando alguém trazer uma palavra para ela, mas ela está fora do propósito, fora do contexto a qual Deus tem para mim e para você, irmãos. Amém, irmãos? É isso que nós temos que entender, e eu quero repetir isso daqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, os profetas de Deus não foram chamados para jogar confetes no povo, ou para massagear o ego das pessoas. Eles tinham um compromisso com Deus, e não estavam preocupados com o seu ibope. Meu irmão, não fique preocupado se você vai estar na escala semana que vem ou não, se a pastora Sônia vai gostar, se você vai pregar numa outra igreja, como um dia um pastor, um servo de Deus falou assim, na minha igreja, sou eu que corrijo, quem disse para você que você é? A pastora Sônia podia ser dona desse prédio, ter abrido a igreja, mas ela é um mordomo do nosso Deus, porque o dom que ela tem, que eu tenho, que nós aqui temos, não é nosso, é de Deus, pastor Tiago. Deus nos empresta. Caso nós fizermos gracinha, querer sair fora da vontade de Deus, Ele tira. Ele fala aqui, aqui é meu, fião. Quero ver você curar, sarar. Quero ver você agir agindo eu, quem impedirá? Aleluia, irmãos. E é isso que é para nós entendermos.
Porque muitas vezes nós vemos na igreja com esse propósito. Eu estou com luta no meu casamento, estou com doença na minha casa, e achamos que Deus tem que resolver isso na nossa vida. Mas nós temos que entender, irmãos, que estarmos na presença de Deus é vida com Deus, é andarmos com Deus, amém? O segundo ponto diz assim nesta noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando os crentes, sacerdotes e juízes, que eram os judiciários, se ofendem com a palavra de Deus, amém, irmãos? Vou tomar nesse copinho aqui, pastor Tiago. Nem Salomão, na sua glória, tinha um copinho assim, ó. Ei, pastor Vanderlei, está bem na foto aí, aleluia. Vou tomar aqui, pastor. E pastor Tiago, pastor Otair, ó, tá chique o negócio aqui, aleluia. Segundo ponto diz assim: e quando os crentes, sacerdotes e juízes se ofendem com a palavra de Deus, irmãos, está lá em Miqueias 2,6, diz assim: não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Isso daqui, meus irmãos, era contra os falsos profetas, e contra muito crente muitas das vezes. Às vezes nós viemos na igreja, viemos na igreja, ouvimos uma palavra e nós não gostamos, se sentimos ofendidinho, ou sentimos que isso não é para mim. Isso aqui é para a Júlia, os dois aqui, ó, é para ele, não é para mim não é para o Renato não, é para eles aqui, e muito pelo contrário, irmão. Assim como os falsos profetas atacaram Jeremias 5:31, Amós, do capítulo 7, do versículo 10 ao 17, por pregar a verdade de Deus, também combateram Miqueias por proclamar fielmente a mensagem do Senhor. E eu coloquei aqui, irmão, esses homens religiosos adotaram uma teologia superficial, que não tinha lugar nem para o pecado, nem para o arrependimento. Você imaginou, irmãos, a luta que era desses homens em trazer a palavra de Deus? Moisés, quando estava no meio do povo, o pessoal queria apedrejá-lo, queria matá-lo, queria destruí-lo. E assim muitas das vezes, irmãos, não queira, você querer lutar contra Deus é querer dar murro em ponto de faca, porque se nós não andamos na presença de Deus, não fazemos aquilo que é a vontade de Deus, nós não somos santarrão, pastor, a senhora não é, eu não sou, pastor Tiago, ninguém aqui somos santarrão, 100% perfeito. Toda hora vem seta do diabo na nossa vida, pessoas se levantam contra a gente, e a nossa carne, como qualquer um, meu irmão, vem se levantar, e nós temos que estar ali, porque nós temos que dar um bom testemunho. E muitas das vezes, Deus está nos provando, a gente não pode só querer que tudo que nós fizemos, Deus tem que bater o aval, e tem que ser lindo, maravilhoso. A rosa tem espinhos, irmãos. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas Ele não disse para você que haveria moleza, que haveria pãozinho quente na chapa todo dia pela manhã. Você tinha que depender do maná de Deus. Nós temos que depender todos os dias daquilo que Deus tem para nossas vidas. Não é esse evangelho mentiroso, híbrido, que diz que você vem para a igreja e você vai ter uma casa, você vai ter um carro, que você vai ter filhos lindos, maravilhosos, você não vai ter problema. Meu irmão, isso é uma mentira do diabo. E tem muito crente que acredita nisso. Tem muito falastrão na televisão aí, na internet, prometendo e falando isso. Isso é mentira, meu querido irmãos. Isso é uma mentira, porque na realidade, você vai viver a sua história com Deus, todos os dias na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em qualquer lugar que você andar sobre essa cidade. Deus vai mostrar quem você é perante Ele e perante a sociedade. Você acha que as pessoas não sabem que tu é crente? Você acha que lá no meu trabalho, lá os caras ficavam na rodinha, falando isso, fazendo aquilo, eu me posicionava, eu não tenho por que falar não. Não é não para mim, diante de Deus, é contra a palavra de Deus. Porque eu vou para ficar bonito com eles? Vá pastar, irmão, entendeu? No português bem claro. Se a gente, hoje mudamos, pastora Sônia, antes eu era um lascado de marré-de-ri, vivia na prostituição, hoje eu vou fazer de tudo para me voltar no lixo que eu vivia outrora. Irmãos, se você pedir um dia para Deus, um mês,
Senhor, eu quero licença de 30 dias, para poder fazer qualquer coisa livre, aquilo que eu fazia outrora. Vai imaginar, mas nem imagina a tranqueira que você fazia outrora, irmãos. Nesse um dia, pastor, que você possa querer voltar ao mundo, você pode pegar uma AIDS, pode pegar um câncer, pode sofrer o resto da sua vida, ter uma perna decepada, um braço, ficar cego, ter qualquer coágulo na sua cabeça, porque você quis tirar uma licença de 30 dias, para voltar como um porco, a viver na lama do pecado novamente. Faça isso um dia para você, se você pensar, fazer isso para ver o que nos acontece, irmão. Hoje nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, ao Espírito Santo de Deus bradando dentro de você todos os dias, tu és meu filho, amém, irmãos? E é isso que Deus tem para mim e para você, irmãos, porque esses homens estavam metendo o pau em Miqueias, por trazer a palavra de Deus. Imagine, pastora, se tivesse que vamos trazer a palavra do diabo. O que o diabo tem para nós, irmão? Imaginou, o pastor Altair? Vamos trazer a palavra do diabo. A palavra de Deus, meu irmão, ela cura, ela sara, ela liberta, ela transforma. Olha para as pessoas aí, todos com depressão, oprimida. Você vê a pessoa carregada, pessoas que trabalham com a gente, que andam com a gente, conhecidos nossos, que você vê que é opressão do diabo. Às vezes a gente fala, quando a pessoa dá a brecha para a gente, irmão, sabe? Eu não sou assim, pastor, eu falo assim, não, você tem que ir para a igreja, lá na minha igreja, que Deus vai tirar isso aí, porque é o diabo na sua vida, viu? Sabe o que acontece? A pessoa fica com ódio de você. O diabo fala assim, o diabo fala na vida dele assim, ó, vai você pegar birra, ranço de você, ódio de você. Se a pessoa se abre para mim, para você, ou está com um problema, a gente chega, conversa. Mas chegar e falar assim, isso aí é o diabo. Isso aí é o diabo. Muito pelo contrário, irmãos. Um dia, os meus tios, são tudo Assembleia de Deus, alguns, eles oraram por mim. Mulheres, irmãos, crentes, evangelistas, pessoas oraram por nós, para nós estarmos aqui. A nossa obrigatoriedade é fazer o mesmo, amém, irmãos? Aleluia. E para finalizar, diz assim, o terceiro ponto: Deus faz promessas de restauração ao seu povo, amém, irmãos? Quantas vezes você já pecou contra Deus? Você tem ideia? Quantas vezes você já pecou contra Deus? Você já fez uma base, já contou? Já tentou contar, pastor Tair? Eu já tentei contar, eu perdi a conta, pastora Sônia. Eu perdi a conta, desde o dia 7 de setembro de 98. Eu perdi a conta, pastor. Perdi a conta. Porque nós erramos, irmãos. E as promessas que Deus tem para mim e para você, quando nós descemos aquelas águas, é que haveria um lugar para a tua igreja. E nós somos igreja do Senhor. E não desanime, irmão. Não desfaleça. Porque a maior riqueza e a maior promessa que um crente hoje, nessa terra, é saber que ele vai morar no céu com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Deus faz promessa de restauração ao seu povo. Miqueias 2, do versículo 12 ao 13. Certamente ajuntarei todo o Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, poloei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho, aleluia. Quem que abre caminho na nossa vida, irmãos? Quem que abre caminho na nossa vida? Aleluia. Eles romperão e entrarão pela porta, e sairão por ela, e o seu rei, aleluia, o rei da glória, está um rei maior aqui, meu irmão, o rei dos reis e senhor dos senhores, irá diante deles, assim o Senhor à sua frente, aleluia. Isso é, irmãos, para nós entendermos que está difícil, mas continua adorando, continua jejuando, continua buscando a presença de Deus. Eu coloquei aqui, o profeta fiel deve desmascarar o pecado e anunciar o julgamento, mas deve oferecer consolo e esperança para aqueles que recebem a sua promessa, a mensagem, e voltar-se para Deus.
O consolo sem arrependimento não passa de falsa esperança, e o mesmo que dizer paz, paz, quando não há paz. Amém, irmãos? Isso é o que nós temos que entender, que Deus nos faz promessa, e não se iluda, meu irmão, com os manjares que o diabo tenta nos oferecer. Se está ruim, hoje, imagina quando vier o falso profeta e o anticristo, como que vai ser, irmãos? Isso que nós temos que entender. Sabe por quê? Eu sou mídia. Eu acredito que nós vamos passar ali, quando o anticristo, o falso profeta vier, nós vamos ver, mas quando a casa estiver caindo de tudo, meu irmão, ou nós possamos ser pós e passar por aquilo, porque nós vimos os profetas, homens que eram melhor que nós, pastor Tiago, pastora Sônia, pastor Vanderlei, e foram feitos de mártires, pessoas que morreram em arenas, comidos por leões, a facadas, pessoas que foram ateadas fogos nela vivas, porque nós, meros comedores de feijão, achamos que temos que passar na moleza. Se Jesus, como a pastora falou, nem Deus poupou o seu próprio filho, por que vai poupar nós, muitas das vezes, de passarmos por isso? Porque nós somos bonitão? Que nós somos mais totosos do que os outros? Não, meu irmão, porque se nós tivermos que passar, como que está a sua vida com Deus? E nós, irmãos, eu digo para você, crente anda com Bíblia, crente lê a palavra de Deus, crente ora e continua jejuando, meu irmão, porque se você não orar, você não jejuar, você não buscar e não ter intimidade com Deus, você morre nesse mundo. E vem um espertalhão, joga uma palavra, uma conversa fiada, fala que você não precisa ficar mais na igreja, que você não precisa mais orar, que nós vivemos na época da graça. Deus é graça, mas Ele é justiça na nossa vida. E veio naquela época justiça para o povo de Deus, meu irmão, porque aqueles juízes, se você olhar no contexto do texto, vieram estrangeiros, vieram carros, e levaram e roubaram tudo aquilo que eles tiraram do povo de Deus. Então nada, meu irmão, fica encoberto aos olhos de Deus. Como eu disse aqui, meu irmão, aleluia. O profeta fiel deve desmascarar o pecado e anunciar o julgamento, mas deve oferecer consolo e esperança para aqueles que recebem a sua promessa, a sua mensagem, e volta para Deus. Irmão, não importa se você pecou, se você tem pecado, se você tem desanimado, se arrependa, porque ainda há tempo de você se arrepender, há tempo ainda de nós buscarmos, porque vai chegar um tempo, meu irmão, que vai ser complicado. E eu quero ver como que você vai passar quando tiver o anticristo, o falso profeta, e como que vai estar a sua fé. Amém, irmãos? E para finalizar, eu coloquei assim, se você não sabe essa palavra, que é a conclusão eu coloquei aqui, ó, o pragmatismo tornou-se filosofia, ministério de muitas igrejas hoje. John MacArthur diz que o pragmatismo tem as suas raízes no darwinismo e no humanismo secular. É inerentemente relativista, rejeitando a noção dos absolutos, certo e errado, bem e mal, verdade e erro. O sucesso tornou o lugar da santidade. A igreja tornou-se um clube onde multidões se aglomeram para buscar o que gostam e não o que precisam. A mensagem da cruz foi substituída pela pregação da prosperidade. Você tem que entender, e vai ter para você ver mais tarde. E eu vou repetir: o pragmatismo tornou-se filosofia de ministério em muitas igrejas hoje. Diz que o pragmatismo tem suas raízes do darwinismo e humanismo secular, e inerentemente relativista, rejeitando a noção dos absolutos, certo e errado, bem e mal, verdade e erro. O sucesso tornou o lugar da santidade, meu irmão. Hoje, para muita gente, o que importa é o meu sucesso, é a minha vitória, mas a santidade não faz importante. Só que tem uma coisa diante do céu: sem santidade ninguém verá a Deus. Se naquele dia, meu irmão, você não tiver em santidade com Deus, você está lascado. Porque em muitas igrejas aí fora não se fala mais sobre santidade, não se fala que você tem que andar na presença de Deus, porque se você falar, você vai perder o membro, porque vai fazer isso, meu irmão. Tem uma coisa
Quando Pedro começou a nhenhenhé com Jesus, Jesus falou para ele: meu Pedro, a porta está aberta, vai embora. Vai. Nem Jesus agradou ninguém, irmãos. Ele sempre pregou o que o Pai disse, o que era ter falado. E às vezes não quer passar a mão porque é cunhado, porque é primo, porque é tio. Mas que adianta eu passar a mão na sua cabeça hoje e amanhã você ir para o inferno? Aí o sangue dele, o sangue de qualquer um vai estar na minha mão, porque eu fui um covarde, eu fui um omisso de não falar, porque eu tenho que passar a mão. E isso, meu irmão, muitas igrejas hoje, tem gente mais preocupada em ter carrão, casão, ter vida luxuosa, mas não quer ter vida de santidade com Deus. Amém, irmãos? E para finalizar, diz assim: a igreja se tornou um clube onde multidões se aglomeram para buscar o que gostam e não o que precisam. O que você precisa aqui nesta noite, irmão? O que você precisa? Jesus Cristo de Nazaré na sua vida. Carro, casa é muito bom, mas com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo na sua vida, aí sim, porque eu tenho prazer todos os dias, meu irmão, de ir trabalhar e voltar para minha casa, ir para minha casa, ver a minha esposa, ver a minha filha, e tudo mais, as coisas que Deus tem me dado, porque eu sou, graças a Deus, irmão, sou um cara feliz. Eu não tenho tudo o que eu gostaria, e agradeço porque Deus não me deu tudo o que eu gosto, porque talvez eu podia desandar na maionese, mas eu louvo a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, porque se a gente querer pedir tudo aquilo que você vai perder. Quantas pessoas que pediu, pastor, casa na praia? Na igreja uma vez por mês, culto, só no dia de Santa Ceia, domingo você não vê o peão. E aí, irmãos, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, irmãos. Amém, aplauda ao Senhor nessa noite em nome de Jesus.